Programa Coma Bem, hoje em um lugar inusitado, fora do nosso estúdio, mostrando a beleza que é a natureza, mas uma natureza que tem algo diferenciado, tá? Além desse céu de outono, essa temperatura de outono maravilhosa, nós estamos aqui na propriedade do senhor Sérgio Vargas, aqui no interior de Santa Maria, para a gente trabalhar e saber sobre criação de peixe, uma vez que a gente está entrando na Semana Santa. Prestem atenção que o seu Sérgio fala sobre peixe. Seu Sérgio, um bom dia para o senhor, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos falar assim, nós estamos aqui no Bom Dia. E, seu Sérgio, queria lhe perguntar, por que criar peixe, senhor Sérgio? Foi uma opção de escolher pela criação de peixe, até devido ao espaço que o peixe necessita para te dar um bom retorno. Além de ser um alimento saudável, é muito gratificante a gente fazer essa criação. Seu Sérgio, eu estava falando com o senhor e com sua esposa, e ela colocou brilho no olho dela, né? Que o senhor realmente cria peixe porque o senhor gosta de comer peixe. Eu sempre, desde criança, quando eu morava no interior com meus pais, a gente tinha o hábito de pescar. E aí comer peixe não era somente na Sexta-feira Santa, como a maior parte do pessoal aqui do Sul faz? Não, sempre. A gente pescava normalmente. Semana Santa seria um ingrediente a mais. Olha só. Mas o motivo da gente comer o peixe já era uma tradição da gente do interior. Da onde o senhor veio, senhor Restinga Sérgio? Seca. Olha, é pertinho daqui, Restinga não é? Seca. Isso. Pessoal, quando a gente fala em comer peixe, e a gente fala em comer peixe aqui na Sexta-feira Santa, nós temos que imaginar que isso é uma tradição, mas é uma tradição religiosa por muitos. E depois vocês vão ouvir mais sobre isso, sobre a questão o porquê de comer esse peixe na Sexta-feira Santa. Mas nós estamos aqui nessa propriedade do senhor Sérgio Vargas para mostrar para vocês uma criação de tilápia. E quando a gente fala em peixe, e o senhor Sérgio já falou, quando a gente fala em peixe, a gente fala em qualidade nutricional. Nós estávamos falando com o técnico, né? Sim. Que trabalha com o senhor, e nós verificamos o seguinte: que tipo de ração esse peixe come, quanto que se tira desse peixe, eu não sei como é que a gente poderia dizer, se caça, se colhe esse peixe das águas, né? Sim, sim. São mais de toneladas. Quantas toneladas ano vocês produzem aqui? A gente está no início de trabalho. A nossa produção aqui, eu iniciei o primeiro ano, então o terceiro ano, com 400 unidades. Opa. O segundo ano com 1.200 unidades e agora estamos no terceiro ano. Aqui nós temos em 2 tanques, tem esse tanque aqui, o outro no outro lado da área ali. Sim, senhor. Que chegou em torno de 4.000 unidades. Olha só. E quantas toneladas ano são digamos, criadas aqui e depois comercializadas? O peixe, a previsão nossa é de nós chegarmos a retirar eles da água com em torno de 900 gramas a 1,1 kg. Vamos fazer o cálculo aí, gente. Vamos fazer um cálculo matemático aqui, mas são toneladas. E lembrem-se, esse peixe, ele é retirado dessa água aqui e ele é comercializado. Vocês Sim. Não processam esse peixe? Não, não processamos. E outra coisa que eu estava falando com o técnico também, que me encantou, é que do peixe a gente aproveita absolutamente tudo. Sim. Além desses filés, a cada 3 peixes... De 3 peixes, te dá uma produção de 1 kg de filé. Vocês vejam bem, não é fácil, né, senhor Sérgio? Sim. Porque eu preciso de uma quantidade muito grande para tirar uma quantidade de proteína menor. Digamos, um peixe que você usa da tilápia em torno de 25% a 35%, conforme a fase de tamanho dela, né? Ela é tirada em torno de 1 kg, 900 gramas a 1 kg? Isso, para fazer o Olha filé. Só. É o peso ideal. Como é que se faz essa amostragem? Como é que eu vou saber esse peixe está maduro, esse peixe está na idade certa? Como se faz isso? Você faz uma amostra, você pega com a tarrafa no açude e faz o peso, você sabendo que pesou em torno de 1 kg, por exemplo, você vai saber que você vai faz uma média. Você vai fazer em torno de 300 gramas de filé. Olha só, olha só.
E a carcaça desse peixe, que pode ser, que existe já em empresas que buscam também, Sim, senhor. é para fazer a própria a alimentação deles mesmo, a ração. Olha só. É reaproveitada. Pessoal, só entenda um pouquinho. Quando eu falo em peixe, e conversando aqui com o seu Sérgio anteriormente e com o técnico, a gente tem que lembrar que a carne de peixe, né, a proteína do peixe, ela tem uma qualidade nutricional única. A questão da digestibilidade, principalmente digestibilidade, a qualidade da proteína, Sim. a baixa quantidade de gordura, que desde que não se faça esse peixe frito, não é, senhor Sérgio? Com certeza. A quantidade de fósforo que tem, a quantidade de cálcio que tem, a quantidade de vitaminas do complexo B que tem e zinco, gente. Quando a gente pensa nesse composto desse peixe que é criado aqui dentro desse açude e é vendido na região, a gente pensa, vamos diminuir o consumo de carne de gado, nada contra os Claro. agropecuaristas, sabe, senhor Sérgio? É uma carne mais saudável. Com certeza, e traz saúde. E pelo que eu entendo, o senhor a vida toda comeu e prefere peixe. Prefiro peixe. Gente, alguém que ama fazer aquilo, essa criação de peixe e ama comer também porque sabe que faz bem. Provavelmente a sua saúde seja muito boa também. Graças a Deus. Olha só, gente. Graças a Deus. Vocês vejam bem, quando se fala em peixe, se fala em qualidade nutricional. Só que esse peixe ele não pode, que nós falamos anteriormente, né, senhor Sérgio, ele não pode ser um peixe frito. É bom grelhado, né? Ou assado. Assado, dá para fazer com molho Com também. molhos, claro. O senhor sabe, senhor Sérgio, que a minha mãe fazia um peixe que ela preparava, mais ou menos como se fosse uma tilápia, a gente pescava no rio, né? Sim, sim. Tinham outras espécies de peixe. E ela fazia, acho que umas 3 semanas antes da semana da Páscoa. Então ela dava uma tostada nesse peixe e depois ela fazia tipo um vinha-d'alho com vinagre, com azeite. E quando a gente ia comer esse peixe ali na semana da Páscoa, era uma verdadeira delícia. Isso. E que dá para fazer com a tilápia. Qual é a receita que o senhor prefere da tilápia? Olha só, não estava preparado isso aqui, gente. A receita da tilápia, a gente prefere fazer ela em filé. O filé dela dá para fazer Mas o que o senhor grelhado, gosta mais? grelhado. E aí o senhor come esse peixe com o quê? Pode ser com uma salada, coisas assim. Gente, vocês estão ouvindo? Olhem só. Além do senhor Sérgio ter essa criação de peixes aqui, além dele dizer que é uma carne deliciosa, ter comido a vida toda, eu acho que ele respira esse peixe aí, né? Então, a forma de se alimentar também com esse peixe é maravilhosa. Então, que a gente faça dessa cultura, e eu penso que nós devemos investir muito mais, e eu acho que até o próprio governo, dentro das suas políticas públicas, dentro do Ministério da Agricultura, deveria trabalhar, incentivar a produção de peixes. Porque quando eu tenho uma produção de peixe, eu tenho saúde, senhor Sérgio. E além da criação de peixe, num pequeno espaço pode fazer um grande volume de peixes. Vocês vejam bem, o senhor Sérgio está falando algo bem importante. Nesse pequeno espaço que ele está colocando aqui, eu perguntei por que não criar gado? E aí ele me deu uma razão muito boa. A área utilizada, eu acho que é 1/5, 1/10 do que seria. É muito inferior. Para criar uma vaca, por exemplo, no espaço aqui não tem como. E desse espaço, desse açude aqui que nós temos aqui, nós vamos tirar aqui, digamos, em 10 meses, em torno de 3 a 4 mil quilos de peixe. Meu Deus do céu. 3 toneladas. Vocês imaginam, pessoal, preste bem atenção. Quando a gente fala em peixe, a gente fala em saúde. E no Rio Grande do Sul nós deveríamos, e acho que a gente dentro da nutrição, dentro do curso da Universidade Franciscana, dentro do curso de nutrição, a gente poderia incentivar mais as pessoas a comerem peixe. Com certeza. Como a gente poderia fazer uma campanha aqui, isso aqui não estava no script também. Senhor Sérgio, como é que a gente poderia fazer a pessoa se demover de comer carne de gado para comer peixe? Como é que o senhor acha? Vamos pensar numa estratégia aí. Para a pessoa mudar esse hábito. É difícil, o senhor não acha? É difícil. Num estado onde se consome a maior parte do tempo a carne de gado. Carne de gado. E a gente sabe, senhor Sérgio, e a gente tem isso dentro da nutrição, que a carne de gado, ela provoca um processo inflamatório muito maior.
por ela ter uma quantidade maior de fósforo, maior de enxofre dentro da própria carne. Da própria carne. Gente, a gente não está dizendo para vocês deixarem de lado, mas pensem no peixe não somente como comer na Semana Santa. Sigam o exemplo do senhor Sérgio Vargas, da família. Busquem esses espaços maravilhosos que a gente tem aqui no interior de Santa Maria. Comam um peixe, não somente na quaresma, mas como um peixe pensando na saúde. Até o próximo bloco. Programa Coma Bem aqui num lugar fantástico, maravilhoso. A paz do meu Senhor e principalmente nessa Semana Santa. Quando eu falo em paz do meu Senhor, eu falo também em nutrição, eu falo também em alimentação. E estar na natureza e comungar com a natureza é um diferencial para qualquer momento da vida. E principalmente nesse momento de reflexão que nós devemos ter durante esse período. Mas nós precisamos muitíssimo saber qual é o alimento melhor, e nós viemos aqui na propriedade do senhor Sérgio Vargas para a gente verificar a criação de tilápia. Mas não é somente a tilápia. A tilápia é um peixe nosso, que é cultivado aqui, e aliás, com essa natureza maravilhosa aqui, eu acho que até as tilápias entram em estado de graça. Mas voltando para cá, nós viemos hoje aqui, e aproveitando esse momento, para falar com um egresso nosso sobre pesquisa com peixe, pesquisa do peixe, mas não o peixe daqui do sul. E falando com o técnico também, assemelha-se muito em relação à pesquisa que o Cristiano fez aqui na universidade. Cristiano, seja muito bem-vindo ao programa Coma Bem. Muito obrigado, professora. Para falar sobre a sua pesquisa sobre peixe, porque nós precisamos saber, gente, além da qualidade nutricional desse peixe, da digestibilidade, dos compostos que esse peixe contém, nós precisamos saber como andam as pesquisas e dentro da universidade, o que foi feito. Cristiano, você pode falar para nós? Claro. Você e o professor Matheus fizeram uma pesquisa totalmente diferenciada, que são com os peixes do norte. Fala para a gente um pouquinho do que foi feito lá. Sim. Professora, ao longo da história da humanidade, a gente percebeu que os animais aquáticos eram um pouco excluídos, diferente de outros animais de grandes cortes, como o boi, ovelha, a pecuária. O próprio suíno também. Isso. E os peixes que têm grande importância nessas regiões do norte, tipo para os ribeirinhos na Amazônia, estavam sofrendo muito, principalmente com o estresse oxidativo, que ocasionava pelos grandes cenários extremos que vinham ocorrendo ultimamente e afetavam principalmente as águas dos rios. E isso em relação à temperatura. Em relação às altas temperaturas dos rios de água doce. E o que a gente percebeu? Recebemos então esse convite, já que trabalhávamos com a parte de peixes aqui em Santa Maria, na nossa cidade, na Universidade Federal de Santa Maria, com a carpa capim, que é o nosso prato-chefe. É um peixe de açude também, né? Um dos melhores, aliás, né? Para eles, lá o principal é o pirarucu, que é um peixe que eles comerciam. É um peixe de grande porte. De grande porte, o maior. Aliás, até para colocar sobre pirarucu, a gente morou lá no Amazonas durante 3 anos e o pirarucu era um peixe nobre. É enorme, né? É um peixe nobre e um peixe muito grande, muito grande. E a rentabilidade dele de produção de carne era muito grande também. E a carne extremamente deliciosa. Eles chamavam lá, Cris, só para você ter ciência, chamavam o bacalhau do Amazonas. Perfeito. O bacalhau, então, da Amazônia é o prato-chefe daquela região. E é o comércio culturalmente desses ribeirinhos. E o que estava ocorrendo? A gente notou que não só o pirarucu, como outras espécies juvenis de peixes, acabavam morrendo com esse dano oxidativo que vinha ocorrendo com as grandes altas da temperatura. Pela temperatura. Mas a gente entende, né, Cristiano, que a região norte, ela já é uma região quente. Né? É uma região quente. A gente, quando morava lá, a gente dizia a diferença entre o verão e o inverno. No inverno chove o dia todo e no verão chove todo dia. Isso. Mas o mais interessante que nós descobrimos que, além de ter essas grandes altas de temperatura,
diante do dióxido de carbono, o que estava afetando realmente aquelas águas do rio era o mercúrio natural que vinha das grandes impurezas das folhas que oxidavam e acabavam... Não necessariamente de garimpo. Não principalmente de garimpo, mas naturalmente da própria floresta. A própria floresta ocasionava esse mercúrio e acabava afetando a oxigenação desses animais. Com isso, você tinha uma menor produção ou esses peixes morriam? O pirarucu, principalmente, já é uma espécie que estava em extinção. Não está mais. Não está mais. A pesquisa trabalhou bem graças nisso, né? à pesquisa científica, as evidências que hoje foram comprovadas e puderam ajudar essas pessoas dessa região da Amazônia a crescer novamente com essas vendas e com essa criação dessa espécie. Trabalhar com a questão da economia local, Realmente. Com a qualidade de vida desses ribeirinhos. Cris, do que vocês pesquisaram em relação à qualidade desse produto, a qualidade da carne? Vamos ver se vem ao encontro do que o senhor Sérgio coloca aqui, do que o técnico coloca aqui pra gente. Qual era a qualidade nutricional desse peixe? Sim. O que tinha de Na diferencial? Amazônia, professora, nós trabalhamos diretamente com o INPA. O INPA tem um laboratório dentro da floresta amazônica. De dentro da floresta, eles conseguem rastrear todos os tipos de espécies de animais, principalmente as espécies aquáticas. O que a gente fez então? Como nós já trabalhávamos com a carpa-capim aqui e dosava a musculatura deles e conseguia avaliar como que ocorria o estresse oxidativo sem oferecer qualquer dano, apenas com o aumento desses cenários extremos, a gente fez o mesmo com o pirarucu. E o que a gente descobriu que o pirarucu é um pouco diferente das outras espécies. Uma temperatura de 25 a 29 graus seria o ideal para essas espécies. Acima de 29 graus, a gente já percebeu que ocorria o dano oxidativo. Quando a gente fala em dano oxidativo e a gente fala em nutrição, até para vocês saberem, o dano oxidativo ele vem do ar, ele vem da luz solar, aliás, aqui está maravilhoso esse sol, não estamos tendo dano oxidativo aqui, mas ele vem do ar, ele vem da temperatura, e essa exposição. E isso dentro da questão nutricional, no que é essa... Porque quando eu penso que existe um dano oxidativo em relação à proteína ou em relação a esse, eu diminuo a qualidade nutricional desse alimento. Mas de forma geral, eu acho que isso não vem a prejudicar. A não ser a questão da comercialização. Isso. Diferente do estresse oxidativo, o dano oxidativo é irreversível. Então acaba matando esses peixes. Sim. O que ocorre é que quando ocasiona o dano oxidativo, esse tipo de espécie fica sem oxigenação devido a Aí tem uma hemorragia celular de todos seus nutrientes essencial para o seu corpo. E a gente sabe que o peixe é essencial não só para o comércio, mas para a nossa própria saúde. Além de ômega 3, ômega 6, que é importantíssimo hoje. O tipo dele está falando aqui, pessoal, quando a gente fala em ômega, a maior quantidade de ômega 3 que tem uma atividade antioxidante, a gente tem em peixes de origem marinha. Isso. Então foi constatado nesse pirarucu que ele tinha ômega 3? Ômega 6. Ômega 6, então é um ácido graxo poliinsaturado. Perfeito. A gente chama de ácido linoleico, tá, pessoal? Não é um linolênico, um ômega 3. E Cris, para fechar esse nosso bloco aqui sobre criação de peixe, eu vou fazer uma pergunta, a mesma pergunta que eu fiz ao senhor Sérgio. Você gosta de peixe, Cris? Eu sou apaixonado por peixe. Olha só! A gente conseguiu dois apaixonados aqui, o senhor Sérgio que está lá e o Cris. O que te faz comer mais peixe do que carne de gado? Eu sou um cientista muito curioso. Eu gosto de trabalhar com aquilo que ninguém trabalha. Então, como já vinham pesquisando outros tipos de espécies terrestres, por que não trazer para a nossa cultura do Rio Grande do Sul a espécie aquática também, né? Que também a gente sabe que tivemos grandes cenários extremos aqui no Rio Grande do Sul. Calor agora no último verão. Principalmente a espécie aquática, a piscicultura.
e o comércio também local. Então, por que não trazer para a nossa região esse tipo de problema também, tentar solucionar? E a gente precisa de mais incentivo para isso, Com não é? certeza. Dentro da pesquisa, não somente enquanto nós, Universidade Franciscana também, mas foi muito importante, Cris, Claro. você trazer essa experiência. Então, verificar que o nosso acadêmico, ele consegue ter essa visão. E, Cris, que visão iluminada, da mesma forma que o senhor Sérgio, é esse consumo de peixe. Quando a gente pensa nessa qualidade nutricional, a gente pensa na quantidade de fósforo. Lembra Com que certeza. comer peixe faz bem para o cérebro. Pais, mães de crianças pequenas, depois dos 2 anos ou depois de 1 ano, deem peixes aos seus filhos. Com certeza. E não somente na Semana Santa. Diminuam o consumo dessa carne vermelha. E comam mais peixe. Vocês terão mais, conforme nós falamos com o senhor Qualidade Sérgio, de vida, né? qualidade de vida, saúde. Olhem a pele do Cris aqui. Olha a maravilha que é esse menino. Cris, muito obrigada Eu que pela sua agradeço. participação. E, aliás, nós temos que agradecer muito ao Cris, porque ele é nosso parceiraço dentro do programa Coma Bem. Cris, muito obrigado por essa Obrigado, entrevista e continue pesquisando. Com Vale certeza. a pena. Vale a pena quando a gente trabalha em nutrição e a gente trabalha em saúde. E é isso que o programa Coma Bem se propõe. Até o nosso próximo encontro.